Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre empresário de artistas, empresário da música. O que é isso e qual é a grande confusão que acontece, né, sobre esse termo, porque a maioria das pessoas não sabe o que ele quer dizer. Então nós vamos explicar aqui, nós vamos destrinchar passo a passo o que as pessoas querem dizer quando elas falam que elas são empresários de artista. Tudo bem? Se inscreve já no canal, já chegamos a 2.000 inscritos, né? Agora o rumo é 10.000, né? Mas antes do 10 tem que passar pelo 3, então vamos chegar logo aos 3.000 inscritos, conto com vocês, beleza? Bom carnaval a todos vocês, seguimos por aqui falando de música, de cultura e principalmente de negócios da música para ajudar uma geração inteira de artistas a entender melhor sobre esse mercado, tá bom? Vamos lá, rapaziada, para poder começar isso daqui, eu preciso contar para vocês uma história de quando eu era criança, né? Eu, como vocês sabem, eu cresci nesse meio, então meu pai é empresário de artistas, então quando você é criança, você descobre a profissão do seu pai, aquilo se torna meio normal, né? Sei lá, meu pai é sapateiro, meu pai é, né, sei lá, os que estão assistindo aí tem pai sabem disso, né? A profissão do seu pai é algo normal, então meu pai sempre foi empresário de artistas, então sempre foi algo muito normal na minha vida. Só que aí era interessante, porque as pessoas que me perguntavam, né, os meus amigos na escola, e aí, cara, o que o seu pai faz? Eu falava, meu pai é empresário de artistas. E aí o pessoal fala, mas o que isso quer dizer? E eu não sabia o que era. Eu falava, pô, sei lá, cara, ele trabalha com artista, ele faz show, né? Eu não sabia a prática mesmo, né? O que isso quer dizer mesmo, né? O que diabos quer dizer isso? Porque ele não é o artista, né? Ele também não é músico. O que ele faz de fato, né? E aí isso muito pequeno ainda, né? Pô, sei lá, 5, 6 anos. Conforme eu fui crescendo, eu fui indo para a estrada. E aí eu fui vendo, né, qual era a materialidade do trabalho dele, o que de fato ele fazia, né? E o meu pai, ele faz parte da geração, né, acho que era a segunda geração, que construiu o mercado da música brasileiro, né? Então, o show business brasileiro foi construído por pessoas que não estudaram em faculdade, né, que não tiveram a formação. Eles são os grandes bandeirantes, né? Quando a gente fala em bandeirantes, né, aquela galera que vai abrindo a mata. Então, a geração do meu pai, né, meu pai era da década de 60, e a geração anterior a dele, né, principalmente, né, aí vem, porra, Poladian, enfim, tem uma galera aí muito sinistra, né, de gravadora e de show business também, que construíram esse mercado, né? Se o show business nos Estados Unidos já existia um pouco antes, no Brasil foi acontecendo. Nelson Motta, porra, inclusive outro dia o Nelson Motta curtiu um conteúdo meu, mano, olha que loucura, né? Porra, eu não fico muito, né, muito fãzinho assim de ninguém, não, porque, sei lá, pra mim é meio normal, mas, porra, o Nelson Motta é um desses caras que eu falei, caralho, mano, tá dando certo, né? Nelson Motta é um dos caras que construiu também a indústria. Então, essa galera, mano, eles foram construindo a indústria, né? E quem tá construindo não dá tempo de ficar dando nome, né? Ah, isso é aquilo, né? Quem vai dar dando nome é depois a galera que vai estudando, vai olhando para trás, vai entendendo com esses bandeirantes e vai, né, destrinchando. Eu sou dessa geração, da galera que vai olhando, vai entendendo e vai colocando os pingos nos i, vai ajudando a galera a entender para que a próxima geração venha com muito mais exatidão naquilo que eles precisam trabalhar. Então, é uma geração que o nome empresário de artistas é a maneira mais fácil de dizer o que eles faziam. Eles eram, de alguma maneira, os CEOs da empresa daqueles artistas. Todo artista, eu sempre falo isso, né? Um bordão meu, todo artista é uma marca, toda marca é uma empresa, e toda empresa precisa de um CEO, precisa de um dono, precisa de alguém que toque a empresa. Só que tem um problema quando se trata de artista, não dá pra ser ele o cara a tocar o tempo inteiro, porque senão a imagem dele fica quebrada. Não dá pra eu ligar pro Neymar e o Neymar me atender. Fala, irmão, e aí, vamos fechar essa publicidade aqui? Não dá, tem que ter alguém, entendeu? Porque se o próprio Neymar atender o telefone, se o próprio Roberto Carlos atender o telefone, ele perde aquele misticismo que há em volta do artista. Então o artista precisa sempre de um empresário, né? Então é essa galera que toca a empresa do artista. Só que com o passar do tempo, né, e com a necessidade de ampliação e com o crescimento do show business, foi fazendo com que outras funções fossem surgindo. Na verdade, não é que outras funções foram surgindo, essas funções já existiam, mas foi, como a indústria foi crescendo, foi sendo possível você contratar pessoas para cargos específicos. Então, cara, lá no começo, o cara que era empresário, era muitas vezes o investidor, era o manager, né, ele era o produtor, muitas vezes ele era o cara que vendia o show, ele jogava nas 11, como a gente fala, né? Eu já contei aqui pra vocês, eu já passei por isso com um artista lá atrás. Quando a 1kg explodiu, eu fui esse cara da 1kg. Eu fui o hold, técnico de som, o segurança, o psicólogo, né, o empresário, o agente, o produtor, tudo. E é muito bom, inclusive, fica uma dica para você que em algum momento da sua carreira você viva isso, né? Se você é um cara do backstage, que você tenha um artista que te possibilite você ser tudo. É cansativo, é doloroso, você vai passar, porra, dormindo mal, comendo mal, mas vale a pena, tá? Vale a pena, beleza?
Então, com o crescimento da indústria, essas funções foram aparecendo e foi sendo possível, né, contratar pessoas para cargos específicos. Só que ficou esse nome no ar, empresário de artista. E nessa geração, na minha geração, na sua geração, a gente vai começar a mudar isso, tá? Isso já está acontecendo, mas eu tenho certeza que mesmo sendo muito pequenininho, né? A gente aqui somos pequenos, mas estamos crescendo. A gente vai ajudar a espalhar essa mensagem. Qual é a mensagem? A palavra empresário de artista ela vai ser deixada de lado. Ela vai ser parada de utilizar. Por quê? Por vários motivos. O primeiro muitos empresários de artista que por esse crescimento meio que amador do mercado, né? Natural, todo mercado acontece assim, eles, por falta de conhecimento das pessoas e falta de conhecimento principalmente dos artistas, fizeram de uso de má fé e entraram para a história como empresários que fizeram muito mal a vários artistas. Então, acontece que há um estigma, né, sobre empresário de artista, como se todo empresário de artista fosse bandido, fosse ladrão, fosse roubar todo mundo, né? E eu entendo que isso aconteça porque sim, tiveram vários empresários, meu irmão, que se aproveitavam dos artistas e rapavam o dinheiro deles, né? Não são poucas as histórias. Também não são poucas as histórias de artistas que, fecharam com os seus artistas e estão juntos aí 10, 15, 20, 30, 40 anos, né? O empresário da Blitz, né? Meu pai é empresário do Paralamas, né? Tantos empresários por aí, do Roberto Carlos, do Odd Sirena, passou por décadas junto, enfim. Vários casos muito bons que muitas das vezes não ganham a visibilidade porque é natural, né? A mídia funciona falando só do que há de ruim, né? Então, esse nome foi ganhando uma coisa meio pejorativa em cima, né, de empresário de artista. Então, o que acontece isso vai parar de ser utilizado. E, cara, um ótimo modelo pra gente é o modelo americano. No modelo americano, né, que é a meca do show business, não existe isso, empresário de artista. Ninguém se apresenta como empresário de artista. Ninguém se apresenta dessa maneira, porque já há uma ideia de que o empresário do artista tem que ser ele mesmo, né? Mesmo que não seja ele que vai tocar a operação. Mas, cara, no final do dia, o artista é uma marca, a marca é uma empresa e não há outra pessoa que tenha o direito de ser dono dessa marca do que não o artista, porque é ele que é a cara do negócio, o negócio depende 100% dele, né? Então, imagina aqui, sei lá, eu ando ali na rua e vejo o Tuninho Oficina, né? Quem é o dono do Tuninho Oficina? Tem que ser o Tuninho, tá ligado? Não dá pra ser outra pessoa, é o nome dele que tá lá, né? Então, quem é pra ser o dono da Anitta? Tem que ser a Anitta, mano. Ela tem que ser empresária. E claro, né, ela é artista e empresária, só que ela não vai estar... Aí vai de cada artista. Vai ter artista que vai querer estar no dia a dia da parte empresarial, o que é muito positivo. Vai ter artista que vai preferir delegar isso. Mas ele tem que lembrar que ele é o dono. O Tuninho pode até passar pro filho dele tocar um negócio, né, contratar pessoas, pode ficar vivendo de dividendos, mas ele tem que, mensalmente, quinzenalmente, semanalmente fazer reunião, ver como é que tá, né? Ele pode se tornar o americano vai chamar de chairman, né? O cara da cadeira ali, né? Enfim. No Brasil, o que vai acontecer e já está acontecendo é que a gente vai replicar esse modelo americano. Lá não existe empresário de artista. Lá existem 4 funções que existem aqui também no Brasil, e cada vez mais a gente vai bater nesse ponto. E aí, essas 4 funções geralmente se confundem com o empresário. Então eu já vi produtores, né, que na prática são produtores, falando que eram empresários, tá? Eu já vi investidores se chamando de empresários. Eu já vi managers, né, se chamando de empresários, e eu já vi agentes se chamando de empresários. Por quê? Porque essas 4 funções que eu falei, tirando o produtor, que é um pouco mais sólida, as outras 3, investidor, manager e agente, se confundem com a palavra empresário. Por quê? Porque a galera que construiu o mercado fazia tudo isso. Eles eram muitas das vezes investidor, agente, manager e produtor também. Então acabou que ficou esse grande rótulo. Mas agora, com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais analíticas, vão ficando mais detalhadas, e a gente consegue ter um pouco mais de clareza e precisão qual é a função daquela pessoa. Então, olhando lá atrás, né, eu vi o meu pai ser manager, né, do Chitãozinho de Chororó. Eu vi meu pai ser agente. Eu não vi meu pai ser produtor, apesar dele ter sido, mas quando eu comecei a ver ele já não era mais, né? Eu vi meu pai ser investidor, né? O Eletro Samba também, quando estourou, lembra aquela música? Ela é dona do jogo. Ele era empresário, porque ele era investidor, ele era o manager, ele era o agente, ele fazia tudo, né? Depois ele foi colocando pessoas ali. Então eu, quando também assumi os meus artistas e fui trabalhando, eu também fui desempenhando todas essas funções. E aí, qual é a diferença das funções? Para você que tá
caindo de paraquedas aqui, não tem ideia do mercado, vai aqui uma breve explicação e superficial, tá? Isso aqui não é um curso, mas é uma contribuição que eu deixo para o mercado para que a galera que vai chegando já vai entendendo melhor, seja você um profissional do backstage ou o próprio artista. O artista precisa saber muito bem disso porque ele precisa julgar as pessoas de acordo com as suas funções. Né, se eu contrato um lateral e boto ele para jogar de goleiro, eu não posso julgar a performance dele, né? Ele tá jogando na posição que não é dele. Então o artista e o sócio dele, o empresário, o manager, ele tem essa função principal de entender a função de cada um e alocar ele naquela função para que ele possa ser cobrado por aquilo. Não dá para você avaliar um peixe pelo quanto de rasantes, de voos ele faz. Peixe não voa, porra. Então não adianta você contratar um produtor e esperar dele ser um gestor. Ele não vai ser, né? Então, vamos lá, essas 4. A primeira é o produtor. Eu já tenho um vídeo aqui no canal semana passada onde eu destrinchei o produtor, né? Tem vários tipos de produtor. No vídeo eu falei sobre o produtor artístico, produtor executivo, produtor musical, produtor técnico e tem outros produtores, né? Conforme o artista vai crescendo, você consegue ter um produtor só de camarim, né? Então, por exemplo, Matuê tem um produtor que é de camarim, o Paulo Ricardo do Rock Nacional e vários outros artistas têm um produtor que é especializado só em camarim. Ele só vai cuidar do camarim, né? Então tem vários tipos de produtor. Quanto maior você cresce, mais você vai tendo que ter a necessidade de ter um produtor em cada área. Esse é o primeiro, beleza? Então muitas vezes se confunde. O cara é produtor, o artista só tem aquele produtor e por não ter um empresário, não ter gestor, não ter um agente, o produtor meio que faz tudo. Na prática ele é um produtor, mas ele vai quebrando um galho em todas as outras funções. O produtor, ele é bom de ser mesmo sagaz, rápido, antecipação de problema, logística, né? Essas são as grandes qualidades de um produtor. O produtor, ele antecipa os problemas. Número 2, investidor, né? Quem é um investidor? É um cara que tem dinheiro, pode ser do mercado da música, mas geralmente não é. E ele investe num artista para que, acreditando que aquele artista está acontecendo, ele vai ganhar muito mais, né? Então eu conheço muitas pessoas, inclusive muitas pessoas me procuram, inclusive se você é um investidor, pode me procurar que eu vou conectar você a um artista, né? Eu tenho muitos artistas que me seguem e que precisam de investimento, então se você é uma pessoa que tem grana e está disposto a investir na arte, você me procura que eu vou conseguir conectar você com esse artista para você investir. O problema é muitas das vezes os investidores, por não conhecerem nada do mercado, eles investem no artista e o artista, por não saber o que fazer com aquele dinheiro, dá merda, não usa o dinheiro da melhor maneira, o investidor não sabe como cobrar e dá problema. Então, a melhor maneira do investidor entrar no mercado da música é através de uma pessoa que saiba onde alocar recursos. Se não for eu, tem outras pessoas aí que eu posso indicar, inclusive, gente muito competente, muito foda, que vai entender, né, como fazer esse business plan, né, como definir as porcentagens, como alinhar o contrato, como que isso vai ser repassado, enfim, é um negócio, né, cara? São empresas, né? Então o investidor é aquele cara que bota o dinheiro na carreira do artista. Então, sei lá, o investidor pode investir 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, depende do artista, depende de quanto ele já está gerando, depende de qual é a projeção dele de gerar, né? E por aí vai. Então são pessoas que, cara, têm dinheiro, né? Assim como você investe em Bitcoin, investe em bolsa de valores, você investe em música, você investe em artista. E, cara, é tipo investir em jogador de futebol, né? Se você pode investir em 10, 9 darem errado, mas se um der certo, paga os 9 mais um pouco, né? Porque o ganho é muito exponencial. Imagina, sei lá, se você tivesse a oportunidade de no começo da carreira do Léo Santana você botasse 10 mil reais ali, né? Hoje esse 10 mil reais estaria valendo, sei lá, 1 milhão, né? Então é algo que no mercado financeiro você nunca vai conseguir, né? Então é um mercado muito interessante. O investidor é empresário? Não. Ele é investidor, ele se torna sócio do artista e por se tornar sócio ele fala que ele é empresário, mas na prática ele não opera o negócio, na prática ele é um investidor, é isso que ele é, mas se confunde com a palavra empresário, beleza? Já foi então o produtor e o investidor. Terceiro e que mais se confunde também é o agente, né? Ainda no Brasil poucas pessoas se auto-intitulam agentes, beleza? Pouquíssimas pessoas. Lá nos Estados Unidos, né, e na Europa como um todo, o pessoal já fala bastante, né? O cara é agent, né? O cara é um agente do artista. Aqui no Brasil já tem algumas pessoas usando uma outra nomenclatura, que é o booker, tá? O booker book, né? É reservar em inglês, né? Quando você vai pegar um hotel, você book um hotel, né? Tem até aquele site, Booking. Então você reserva. O book é aquele que reserva as datas do artista. Ele é o vendedor das datas, ele é o comercial daquele artista. E o agente é a mesma coisa, né? O agente, ele representa aquele artista comercialmente falando. Então se for fechar um show, é ele que vai vender o show, né? Se for fechar uma publicidade, ele que vai negociar a publicidade. Ele não só tem a função de vender
vender, mas também tem a função de representar e falar, olha, eu sou agente de fulano de tal, quiser fazer negócio, eu tô aqui, né? É o cara que tem o faro do dinheiro, o faro do negócio, o faro da negociação, representando aquele artista. Nos Estados Unidos, cara, isso já é muito comum, né? Assim, não é incomum, é padrão de mercado. Inclusive nos Estados Unidos, para você ser agente, você tem que ter uma habilitação, né? Você tem que ter uma habilitação de agente, caso contrário, você nem pode ser agente. Aqui no Brasil, como isso não é regularizado, meio que todo mundo pode ser agente, né? Mas o agente, ele é o vendedor de show, ele é o booker, ele é o agente. Eu gosto muito dessa função, já desempenhei e desempenho até hoje, e vejo com muitos bons olhos, inclusive, tá? Um crescimento dessa galera aqui no Brasil. Inclusive, espero conseguir formar agentes que vão vir por aí para poder, porra, aquecer o nosso mercado. O rap, por exemplo, eu sempre trago pro rap, né? E o funk também, tem uma carência muito grande de bons agentes, né? Você tem muita galera correria, muita galera com disposição, mas você entender exatamente o que é um agente, você entender quais são as estratégias de venda, né? Gestão de venda, né? Técnicas de negociação, a política que envolve, né, toda essa representação comercial, isso são poucos que tem. Então é algo que ainda tem muito mercado. Então se você talvez tiver interesse em aprender isso daí, fica ligado, né? Eu falei aqui no vídeo dos produtores, falei, ó, quem tiver interesse, eu dei uma ideia aqui, né? Vamos fazer um curso de produção, rapaziada. Acho que 3 pessoas já me procuraram. Então se você é um desses, me procura. Claro que eu sou um só, tá? Eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez, beleza? Mas se tiver alguma demanda também para um curso de agentes, né? Também me deixa aí nos comentários, porque eu fico ligado e conforme eu for produzindo as coisas, a gente está em 2026, o ano só vai começar depois do carnaval, né, que a pessoa fala, eu vou ficar atento para ir fazendo isso, né, atendendo essa demanda de vocês. Por enquanto eu estou focado na minha mentoria, que é um programa de aceleração de carreira. Eu abri, acho que se eu não me engano, 20 vagas, né, para 20 artistas ou profissionais da música, onde eu vou passar 3 meses com eles, já começamos já. Acho que tem uma ou outra vaga, se você tiver interesse também, me procura, vai lá no Instagram, enfim, me chama lá no Instagram que eu vou dar um jeito de te mandar o contato da minha equipe para você entrar em contato com eles e ver se é para você. Não é para todo mundo, tá? Depende do seu momento. Por fim, rapaziada, pra gente encerrar, o quarto que mais se confunde. Esse aqui, cara, é muito próximo. Esse talvez é um cara que pode se chamar empresário de artista se tiver um detalhe, que é o manager. O manager, ele é, de fato, né, esse braço comercial do artista. Então o artista, ele tem uma cabeça muito mais criativa e tem que ter. Apesar dele também tem que ter a parte comercial, mas o foco dele tem que ser a parte artística e criativa. Ele tem que ter um braço direito, que é o manager, que é o cara que também vai ter a visão artística, né, mas ele vai ter uma visão muito mais comercial, muito mais empresarial. O manager é o cara que ao lado do artista vai ajudá-lo a definir desde repertório, figurino, né, quem vai ser o agente que vai vender, né, em qual gravadora vai entrar. Esse cara, ele vai contratar as pessoas, né, ele é de fato o empresário do artista, é o mais próximo que a gente consegue dizer. Só não dá pra dizer que é empresário, porque não necessariamente um manager é sócio, né? Dá pra você contratar um manager pra sua carreira, você pega lá, pega um manager foda no mercado, pô, 20 mil reais por mês, ó, tu é meu manager, tu vai estar do meu lado, vai me representar, o caralho, esse cara recebe um salário, ele não é investidor, ele não é sócio, né? Então se o negócio crescer, ele continua ganhando mesmo 20 mil. Se ele for um manager e investidor ao mesmo tempo, ou seja, ele tem um pedaço da carreira, então ele é um investidor, né, com o tal do smart money, dá pra dizer que esse cara é empresário, porque ele já é sócio do artista e além disso ele é um manager, ele tá em cada decisão do artista, ao lado do artista, complementando aquele... O cérebro tem 2 partes, né? Tem o lado mais criativo e o lado mais executivo. A relação entre manager e artística é justamente esse simbolismo do cérebro, um lado mais artístico e um lado mais executivo, mas que se complementam e trocam entre si. Esse cara é o mais próximo que a gente pode dizer de um empresário, é um manager, mas que não é empresário necessariamente. Beleza, rapaziada? Então tem essas 4 funções, tá bom? Produtor, investidor, manager e booker. Conforme for, no Brasil isso vai avançando e vai tendo muito mais, né, exatidão em cada uma dessas funções e não só falar eu sou empresário de artista, né? Você vai falar o quê? Eu sou um agente, né? Eu sou um manager, eu sou um produtor, eu sou um investidor de artistas, né? Apesar de que, porra, eu ainda gosto do empresário de artista, beleza? Eu ainda uso, tá na minha bio lá, empresário de artista. Eu faço, até porque eu tenho, porra, um grande orgulho de ser filho de um, né? Então,
tá lá. Mas com o passar do tempo isso vai sumir, beleza? Isso vai sumir e talvez no futuro eu até tire. Mas por hora é isso, rapaziada. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Curtam o carnaval com moderação, ganhem muito dinheiro, porque é um momento maravilhoso para a indústria da música, todo mundo ganha cachê dobrado, triplicado, tá um momento bom de fazer aí a grana, né? Que abril, depois em março é um período mais ou menos meio ruinzinho, então a hora é essa, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!